pessoal, bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Lucinei Bueno da Silva. Você está no canal Sinais, Visões e Profecias. A gente vai dar hoje continuidade aos nossos estudos dos sinais de 2013 a 2037. O irmão ali intacou, né, que em 2037 será o ápice, mas talvez a gente vá um pouquinho mais para frente, já que 70 anos de Jerusalém conquistada e talvez aí, como diz as profecias, né, que uma geração é 70 a 80 anos, irmãos. Então, em 37 vai estar 70 anos da conquista de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, em 67, 68. E quando Israel reconquistou Jerusalém. E então a gente talvez fale de 2037, como a gente está começando a assistir agora esses 70 anos, essa geração de Israel. E a gente está vivendo os 70 anos de Israel, irmão. E é entre os 70 e 80 anos que acontecem esses acontecimentos. Em Jerusalém não vai ser diferente. 37, que vai ser os 70 anos de Jerusalém, e com certeza ali de 2037 até 2047, grandes acontecimentos. Como a gente tem acompanhado aqui, em 2018 Israel fez 70 anos de existência, e esses 10 anos agora que talvez vem Israel trazendo ele como domínio mundial, e talvez chegando em 2037 como Jerusalém é a grande capital mundial, irmãos, entenda. E a gente vai estudar agora esse eclipse, esse grande eclipse americano que aconteceu ali no dia 21 de agosto de 2017. O eclipse mais visto de todos os tempos foi esse eclipse americano ali, irmãos. Ele atravessa de costa a costa os Estados Unidos. Fazia 100 anos que não acontecia um eclipse dessa magnitude nos Estados Unidos, ou seja, uma geração inteira não tinha visto um grande sinal desse, e agora viu. E o mais interessante é que daqui a 7 anos vai ter outro eclipse nos Estados Unidos fazendo o X. Então aí que falam dos 7 anos proféticos desse julgamento da América, irmãos. Vamos acompanhar então esses dos sinais aí, esse grande eclipse americano do dia 21 de agosto de 2017. Magnífico sinal que ocorreu ali, o que sinalizou tudo que vem ocorrendo desde então, irmãos, com a América. Aqui, irmãos, temos então a primeira parte dos sinais. Você pode reparar que então no dia 21 de agosto de 2017 a gente teve esse grande eclipse americano. Você pode dar uma olhada aqui, a confirmação na Wikipédia desse eclipse, nesse dia. E, como eu tinha falado, né, foi o início dos 7 anos de julgamento da América, até o próximo eclipse em 2024. E também nós tivemos aí a aliança entre o Irã e a Turquia, também ocorreu ali nessa mesma sinalização, irmãos, naquele momento. Vamos acompanhar isso aí. O primeiro, que é os 7 anos de julgamento da América, como número 7, por várias vezes, ele tem um significado interessantíssimo na Bíblia, irmãos. Tem a questão dos 7 anos, né, das facas curtas, das facas magras, da visão ali. Os 7 anos ao qual o Israel, né, Jacó, teve que cumprir também para ter sua esposa, depois mais 7 anos. Então, os 7 anos sempre foi o número profético nas escrituras. E aqui não é diferente com o julgamento da América, que cortou a América de costa a costa. E observe como ele vai até lá nas ilhas do Caribe, irmãos, na América Central, na onde tem Porto Rico, que é um estado americano. É mais ou menos lá que o eclipse termina, irmãos. E já nós vamos ver o julgamento chegou naquela região, nesse contexto. E aqui eu também coloquei o versículo de Jó, que fala: contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvens, a escuridão do dia o espantem. Ou seja, irmão, a escuridão do dia o espantem, o que ocorreu, né? Que o sol se escureceu no dia.
Irmãos, aqui o Crunch Eclipse americano, The American Eclipse. Aqui uma imagem bem detalhada com todos os sinais para quem quiser dar uma dissoçada também, é bem interessante. Aqui esse do dia 21 de agosto foi no feriado judeu, e esse próximo que vai ser o X, marcar o X, ele vai ser na Páscoa, irmão, de 2024, em abril. Também bem interessante essas datas que ocorreram esse eclipse, inclusive até na onde está o Sol ali durante o eclipse também tem os seus significados, irmãos. Eu tenho um eclipse que fala mais detalhado Eu tenho um vídeo que fala mais detalhado sobre esse eclipse que eu fiz na época, que eu vou deixar o link no final aí para quem quiser se aprofundar também nesses estudos. Aqui a questão dos 7 anos do julgamento da América, eu até marquei alguns acontecimentos que começaram a acontecer logo depois do eclipse, irmãos. Nós tivemos o furacão Irma, Katia e José, que causaram destruição na América e destruiu Porto Rico, território dos Estados Unidos, irmãos. Também, logo depois, já em outubro, nós tivemos o atentado em Las Vegas, o maior tiroteio da história moderna dos Estados Unidos. Acontece também ali em Las Vegas depois do eclipse. Lembra que apareceu ali a pirâmide Illuminati ali e entre outros sinais nesse atentado. Também nós tivemos o atentado em Nova York, que deixou 8 mortos. Foi o primeiro atentado com vítimas fatais dessas torres gêmeas de 11 de setembro de 2001. Também aconteceu aí o atentado que deixou 3 mil mortes, né? Também aconteceu depois de setembro, esse atentado em Nova York, o primeiro depois das Torres Gêmeas. E em novembro, também, irmãos, o atentado na igreja no Texas deixou 26 mortos. Também foi bem impactante esse atentado ali, depois do eclipse também em 2017. E agora nós tivemos um terremoto que foi sentido em Nova York e Washington também, irmãos, logo na sequência do eclipse. E no Havaí soou o alarme antinuclear pela primeira vez desde a Guerra Fria. Soou o alarme antinuclear ali também. E depois eu vou mostrar uma imagem aqui que também um alerta de um possível ataque nuclear da Coreia do Norte também ocorreu nessa mesma situação, que eles mandaram a mensagem por celular. Eu já mostro também, assim como eu vou falar desse furacão Irma ali também, o acontecimento que matou mais de 3 mil pessoas em Porto Rico. Não foi falado na hora, mas depois foi confirmado, irmãos. E os maiores incêndios da história dos Estados Unidos ocorreu também, irmãos, e continua ocorrendo nos Estados Unidos desde então. E vários outros furacões e ciclones têm desencadeado depois desse acontecimento, irmãos. Então, a gente teve esses 3 furacões que passaram ali, o Katia, o Irma e o José. Eles passam exatamente depois do eclipse, irmãos, trazendo essa devastação ali na costa leste americana. Repara aqui como que o José, o Irma aqui, repara como que o Irma ele passa bem por cima da ilha de Porto Rico, que é um estado americano, irmãos. Repara aqui que no começo as notícias saíram ali que tinha tido 130 mortos. Ficou assim um bom tempo, todo mundo só achando que tinha dado 130 mortos ali nessa ilha de Porto Rico, irmãos. Mas depois então foi confirmado, irmãos. Ele foi o 4º furacão e o 2º furacão tem categoria 5 na temporada de furacões do Atlântico 2017. Agora tem essas temporadas de furacões cada vez mais agitados, uns acontecimentos. E aqui foi revelado aqui embaixo que morreu mais de 3 mil pessoas, irmãos. Quase 3 mil só em Porto Rico, em agosto de 2018 que eles foram registrar. Ou seja, irmãos, um ano depois que eles soltaram a notícia, e no momento eles esconderam um pouco a devastação que foi esse tufão, esse furacão que passou na região ali, irmãos, a intensidade dele, logo depois desse eclipse. Olha só a mortandade que causa, irmãos, essa tragédia. E você repara que ele acaba bem ali, onde ele acontece bem ali onde acabou esse eclipse, irmãos. Esse furacão Maria que passou ali também, irmãos. E aqui nós tem até a cena do filme O Dia Depois de Amanhã, que também foi bem parecido com esses furacões que passaram ali, irmãos. Já, tipo,
vai sendo uma pronunciação do que há para ocorrer, né? A questão dos filmes iluminados que trazem as mensagens também subliminares do que vai acontecer. A agenda da elite mundial, irmãos. Falando em agenda mundial, você vê que o alerta que foi mandado para a ilha do Havaí naquele momento, e também teve o vulcão na ilha do Havaí, que devastou bastante a ilha do Havaí. Também teve o vulcão na ilha, e depois teve soou o alarme, a sirene pela primeira vez nessa Guerra Fria do ataque nuclear, e depois também teve até uma confirmação do ataque nuclear que foi negado, e que foi mandada essa mensagem aqui pro povo ali no Havaí. E olha qual foi a mensagem aí, com o logotipo Illuminati, foi recebido pelos moradores de uma preparação para um eminente ataque de mísseis da Coreia do Norte, irmãos. Também, fora do que soou o alarme pela primeira vez dessa Guerra Fria, depois foi montada ainda mais esse susto aqui, e muitos se esconderam, né? Ainda tem em Poeiros, irmãos, e foi relatado ali. E aqui também, não só esses 7 anos de julgamento que vai fulminar em 2024, com o próximo eclipse nos Estados Unidos. Depois de 100 anos sem eclipse nos Estados Unidos, acontece esses dois, nesse intervalo de 7 anos proféticos. A gente também teve, nesse 21 de agosto de 2017, nessa semana, a gente também teve o encontro do Irã e com a Turquia, a aproximação desses dois povos, irmãos, que por anos brigaram pela hegemonia na região, e aí que nesse eclipse nos Estados Unidos eles se unem para enfrentar os Estados Unidos na região, irmãos. Olha só que interessante também. Aqui você está vendo uma imagem exatamente do encontro ali, tá? Dos oficiais da Turquia e do Irã na Turquia, no dia exatamente do eclipse, irmãos. Aqui você pode ver Turquia e Irã estão considerando lançar um ataque contra os curdos, ou seja, a gente está assistindo agora a Rússia e a Turquia, a Síria e o Irã praticamente unidos já contra os curdos. Aqui a notícia já pronunciava o que ia acontecer, a premonição do acontecimento, e olha só exatamente no RT árabe falando dessa união, exatamente publicado no dia 21/8 de 2017, exatamente no dia do eclipse, foi feito esse filme aqui, irmãos, que eu vou mostrar uns pedacinhos para você. Você pode ver que a comitiva da Turquia, a comitiva do Irã e esses braços militares se unindo, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que os mais fracos, os países aliados, se uniram para enfrentar a Alemanha nazista, que era mais forte naquele momento. E agora o que ocorre aqui, que esses países da região se juntam para enfrentar os Estados Unidos, o inimigo mais forte na região. Irã e Turquia estão se unindo para enfrentar os Estados Unidos na Síria. Aqui saiu no jornalismo internacional, exatamente no dia 22/8, irmãos, na Sputnik, no dia 22/8, um dia depois do eclipse, ou se não no mesmo dia do eclipse, por causa da interferência litoral fuso horário. Seu referendo sobre a independência dos cursos aqui, Irã e Turquia, para se opor aos planos dos Estados Unidos, precisam cooperar na região para, no futuro, não se tornarem vítimas desses planos. Essas medidas serão necessárias até que os curdos acordem e percebam que os Estados Unidos não são um país que realmente se importam com a comida na mesa dos outros, concluiu, irmãos. Se o referendo sobre a independência dos curdos acontecer, isso agravará a situação na região curda do Irã e da Turquia. Tudo pode acabar em caos, e a política dos Estados Unidos de armar os curdos agravará a situação ainda mais. Irã e Turquia temem que os curdos saiam do controle dos Estados Unidos e as armas acabem na mão de grupos inimigos. Isso aconteceu com frequência no Afeganistão, Líbia e outros países, onde os Estados Unidos controlavam grupos que saíram de controle, disse a Berrenas. Aqui, Oriente Mídia, irmãos, também no dia 27, ele já traz a questão também, 5 dias depois do eclipse, Oriente Mídia. Triângulo Rússia, Turquia e Irã ganha tração, irmãos.
exatamente ali no dia 22, ó, tinha sido lançada a mensagem e depois reeditada. A geopolítica do Oriente Médio assiste a uma mudança tectônica com a emergência de um eixo turco-iraniano que até recentemente parecia inacreditável. A visita de 3 dias que fez semana passada, no dia do eclipse, a Turquia ao comandante do Estado-Maior do Irã, general Mohammad Hossein Bagheri, foi a primeira nas relações Irã-Turquia desde a Revolução Iraniana de 1979. Durante a visita de Bagheri, os dois países assinaram um acordo militar dia 17 de agosto. O presidente Erdogan da Turquia revelou na segunda-feira que discutiu com Bagheri a possibilidade de ações conjuntas turco-iranianas contra os militares curdos, apoiados dos Estados Unidos. E para você ver, é a primeira relação ali entre os dois países desde que a Revolução Islâmica ganhou o poder do Irã, que antes era aliado americano, irmãos. Aqui a manchete continua. O que torna urgente para os dois países a necessidade de cooperar é a suspeita que acomete turcos e iranianos de que Estados Unidos e Israel estão provavelmente escalando seu antigo projeto para estabelecer um Kurdistão independente na região, com agenda anterior para criar conquistas a longo prazo, uma situação que promova seus interesses no mapa regional. Então, a questão que os Estados Unidos, Israel, quer formar o Kurdistão iraniano e turco para aumentar aí o seu interesse e sua hegemonia na região do Oriente Médio, irmãos. E agora a gente viu ali que o Trump, ele refugiou para os postos de petróleo ali no sul da Síria com os curdos e parece que ele quer formar então esse país independente ali, exatamente em cima dos postos de petróleo, irmãos. Olha só como que já premeditando aqui essa situação naquele momento desse eclipse. Aqui ainda na manchete, o último. Tudo isso tem implicações de longo alcance, porque o triângulo russo-turco-iraniano também já dá sinais de estender as próprias asas para além do problema sírio, de modo a construir uma cooperação regional de base ampla, com potencial para impactar toda a dinâmica do poder no Oriente Médio. Ou seja, impactar toda a dinâmica do poder no Oriente Médio. A gente viu no vídeo que eu coloquei aqui também, irmãos, que a Rússia ela já está estendendo o seu poder também sobre o Líbano, irmãos. A gente viu essa intervenção da Rússia, a gente estudou a Rússia na lua de sangue de setembro de 2015, irmãos. Agora a gente estudando esse outro episódio, mais um capítulo, agora esse eclipse americano, irmãos. A união desses países ali no eixo. Aqui também do dia 23 de agosto, Daniel Pips. Irmãos, Irã-Turquia, eterna rivalidade do Oriente Médio. Notícias segundo as quais o governo do Irã e da Turquia chegaram a um acordo sobre Idlib, cidade síria foco da atenção americana. Tira momentaneamente do esquecimento e coloca na berlinda as relações entre os dois maiores e mais influentes países do Oriente Médio. A rivalidade entre eles remonta a meio milênio, travaram 11 guerras, permanecendo nas palavras do Instituto Solar Compact de Washington, o mais antigo jogo de poder da região. O que significa o recente acordo e como a rivalidade desses dois países afetará o futuro na região? Então, o rapaz aqui atacando, irmãos, que esses países que destravaram 11 guerras e agora se unem, como que pode abalar toda a infraestrutura na região, irmãos. Essa questão aí da união Gog-Magog que a gente tem falado e esse avanço contra o povo santo, irmãos. Aqui é a imagem de algumas, na Wikipédia, você pode ver algumas batalhas que o povo persa e os turcos travaram, né? Os persas, o Irã, e os turcos, a Turquia. E lembrando que esses curdos aí no meio, irmãos, fazia parte do Império, também fazia parte do Império Persa,
Aqui no Dinâmica Cropal, Rússia, Irã e Turquia formam um acordo de petróleo de 7 bilhões. Aqui 10 dias depois do eclipse, irmãos, a notícia. E aqui mais ao final, aqui que mais chamou a atenção da notícia, ataques contra o Irã e Rússia começaram porque eles criticaram o Estado Profundo britânico. Essa foi a urgência da aliança Turquia, Rússia e Irã. Irmão, essa questão das brigas diplomáticas e econômicas entre a Inglaterra também, nesse eixo ali, Inglaterra e Estados Unidos, contra a Rússia e o Irã e a Turquia na região. Então é isso então, irmãos. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa mensagem. Como eu falei, se vocês quisessem aprofundar mais nesse eclipse que aconteceu, eu vou deixar o link aí para vocês no final do vídeo. E depois a gente vai para os próximos estudos, irmãos, e vamos para frente, para você que vê que interessante esse eclipse que aconteceu ali, irmãos, esse estudo dos sinais. O próximo capítulo do estudo vai ser exatamente aquela convergência na constelação ali de Apocalipse 12 e o planeta o planeta Rei Saturno e o planeta Rei Júpiter saindo da constelação de Virgem, irmãos. E todos os acontecimentos que têm desencadeado desde aquele momento, começando com o terremoto de acima de 8 pontos no México ali, então, irmãos. Então, até mais, obrigado por ter curtido o vídeo. Compartilhe esses conhecimentos, compartilhe nossos estudos, irmãos, e continue acompanhando as notícias no nosso canal, nos mapas, e dá uma olhada no nosso layout também, que tem as nossas visões e sinais e profecias. Continuamos, irmãos. Um abraço, até mais. Obrigado pela cooperação de todos. Estamos juntos aí ao caminho da retenção, irmãos, porque não é o fim que se aproxima, e sim a nossa retenção e o fim do cativeiro, irmãos. Um abraço, até mais.